Olá, graças a Deus, mais uma grande oportunidade, um grande privilégio de poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme, restaure totalmente a nossa vida. Que a paz de Deus, a paz do Senhor venha estar em sua casa, em sua família, que essa paz, hoje no dia de Páscoa, um dia tão maravilhoso, onde nós lembramos que Jesus ele se entregou a nós naquela cruz, a paixão de Cristo hoje é chamado, mas sabemos que Deus ele está hoje vivo entre nós, estamos na era do Espírito Santo, nessa graça que Deus nos dá dia após dia de poder ter essa comunhão com Ele de forma verdadeira, de uma forma muito real, na verdade, porque Deus ele fala conosco através do Teu Espírito Santo, como diz as Sagradas Escrituras, até com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. E quanto mais tivermos entendimento e revelação da Tua palavra, do Teu Espírito, o quanto mais iremos prevalecer e vencer e avançar e no Senhor prosperar. Olha só, em Gênesis 38, dando continuidade à leitura bíblica, onde falamos sobre José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E aí começou-se uma situação sobre a vida dos irmãos de José. E aqui fala sobre a história de Judá e a Tamar. E por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, a qual ele deu o nome de E tornou a engravidar, teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ele teve ainda um outro filho e o chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para o seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de o filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado com ela e lhe dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse uma descendência. O Senhor também reprovou o que ele fazia e por isso matou-o também. Olha só, Judá foi para uma região, passou a viver na casa deste homem chamado Adulão. Olha as consequências de um erro, de um ato, de uma atitude, aonde ele engravidou, teve filhos e pegou uma mulher, deu o filho a esse Mas o Senhor reprovou essa conduta deste filho e também o matou. E assim o Onã, ele tinha conhecimento do que seria e também reprovou o que ele fazia e também acabou o matando. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer com os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá, e passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timná com seu amigo Ira, o Adulamita. E quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Timná para tosquear as suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar-se e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica ao caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você.
E ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? E disse então Judá: que garantia devo lhe dar-lhe? E ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na sua mão. E ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. E disse Judá: fique ela com o que lhe dei, não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: a sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: traga-me para fora e queime-na a viva. Olha só que situação este homem estava neste momento enfrentando, a situação a qual, pela lei a qual ele conhecia do próprio Deus vivo, que a filha, ou seja, a viúva dos seus filhos, estava grávida. E aí é onde falaram para ele: ela se prostituiu e ficou grávida. Disse Judá: traga-me para fora e queime-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este casado. E Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: esse saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, o seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. Ele deu o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Olha só que passagem bastante complexa, de muitos assuntos, de situações de morte na família, aonde Judá, por aquilo que ele permitiu que fizesse com o seu irmão, o José, olha que situações ocorreu sobre a família de Jacó, homens que eram para ser praticamente perfeitos neste mundo, aonde não deveriam ter culpa, pecado, erro, engano. E ele tinha até realmente essa condição, porque quando ele ficou sabendo que a sua nora estava grávida e não tinha marido, quer dizer, então ela se prostituiu, então traga para fora para que ela seja queimada viva naquele momento. Tanto era o seu pecado. Mas quando então ela mandou entregar aquilo que tinha dado de garantia, quando Judá foi para essa cidade, ela armou tudo isso para com ele, porque o seu filho mais novo não foi dado a ela, como era o costume ou a lei daquela época. Quando um filho morresse, o outro era dado em casamento. Até tem uma passagem bíblica que quando foi a Jesus perguntado que uma mulher tinha casado com 7 irmãos, no céu de quem ela seria realmente o esposo, e aonde o Senhor disse que lá no céu ninguém vai saber mais quem é quem, não tem como saber isso, da maneira forma como realmente isso pode acontecer. E nós precisamos estar muito atentos a isso e jamais sermos roubados ou sermos saqueados. Aqui neste momento
Pastor, por que que Deus matou o primeiro filho de Judá? Porque depois o Onã, por mais que ele não queria engravidar, não ter uma descendência do seu próprio irmão, por que que Deus o matou? E por que Judá agiu dessa forma, não dando o outro filho para que ele pudesse então estar com essa mulher viúva, tendo mais um filho, se era realmente a lei a qual assim que fosse? Então, muitas circunstâncias neste momento nós vamos estar realmente nos questionando o porquê de muitas coisas. E na verdade nós precisamos saber um propósito maior do que Deus tem para mim e para com você, e não se apegar de repente às circunstâncias ou situações de um passado, às vezes pegando como um exemplo de um pecado, como o próprio Nan, que jogava o sêmen para fora na terra. Hoje, quantos pastores, quantas pessoas realmente ensinam sobre isso, falando sobre a forma onde as pessoas têm prática dessas formas, dessas maneiras que desperdiçam, na verdade. E quantas coisas hoje nós vamos analisar as pessoas que elas tomam remédio, usam o preservativo, enfim, se for entrar nessa lei, quantas questões então era para já estarmos mortos por não poder fazer aquilo que o Senhor ordenou que se fizesse, que era para se multiplicar na face da terra. Hoje teria realmente um mundo tão populoso, a qual já somos mais de 8 bilhões de pessoas neste mundo, já alcançando acho que uma marca muito maior, que eu até desconheço na verdade, números que eu não sei o que está nesse número realmente, pessoas vivendo neste mundo. Mas naquela época não era para se multiplicar, havia leis, havia umas regras, eles não observavam. Mas como o homem, por ser o homem, ele poderia até sair e se prostituir e achar que estava ileso daquilo, mas se uma mulher se prostituísse naquela época, era até apedrejada, como foi aquela que foi levada até Jesus, foi ali colocada como mulher prostituta, e Jesus a perdoou para que ela não pecasse mais, não errasse mais. E essa é a palavra que ele nos fala conosco: vá, venha como estás, mas vá e não peques mais, ou seja, mude, transforme a sua vida. E quando Judá lhe reconheceu que era os seus pertences e que era realmente ele que tinha tido relações com aquela mulher, ou seja, a sua nora, ele ficou envergonhado e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Silá, e não voltou jamais ter relações com ela. Então, ele houve ali naquele momento um temor, um entendimento que ele estava brincando com as coisas do próprio Deus. E quanto mais nós vamos entender ainda quando Jacó, ele entrega as bênçãos aos seus filhos, o quanto esses foram realmente prejudicados pelas suas condutas, a qual Deus reprovou. Então houve já aqui a maldição na sua própria família, com o seu primeiro filho, assim com o segundo filho. O terceiro filho aqui não fala nada sobre ele. Então você vê que é uma geração que não teve muito reconhecimento, muita vida ativa com o próprio Deus, enfim. E nós precisamos apenas estar disposto a obedecer ao nosso Deus, fazer conforme ordena a sua palavra, para que nada mais possa nos envergonhar ou nos fazer realmente voltar atrás, dizer que uma situação é mais justa do que você realmente tem em seu coração, porque muitas vezes é o que mais fazemos. Nós julgamos, nós condenamos, nós pesamos o fardo das pessoas, mas se nós formos analisarmos de verdade a nossa própria conduta, iremos dizer: essa pessoa é mais justa do que eu. Então nós precisamos ter esse entendimento, essa humildade no nosso coração, para que possamos fazer a vontade do nosso Deus. E depois, realmente ter dele realmente as recompensas a qual ele tem para cada um de nós. E assim precisamos entender. E com relação ao filho que nasceu primeiro e depois o outro veio porque colocaram um cordão, você vê como que uma pessoa que luta de verdade, como o próprio Jacó, ele veio agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. E aqui mais uma situação estava acontecendo. Um estava saindo primeiramente, mas o outro conseguiu realmente trazer ele. Ele saiu em primeiro lugar. Então, e deu-se os nomes da forma como aqui está falando. E é o que eu creio que Deus quer falar conosco, que ainda que possa alguém estar na tua frente, se você prevalecer e vencer, você lutar por aquilo, você pode alcançar sempre o primeiro lugar. Você pode ir além, viver
o de Deus, o sobrenatural. E Deus vai ser contigo, vai te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar e nos consagrar ainda muito mais. Ó Deus amado Pai, mais de uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui, meu Deus, em poder louvar, adorar, buscar a Tua face, saber que só o Senhor é Deus, que pode realmente abençoar e transformar e restaurar totalmente a nossa vida. Então que se cumpra aqui o Teu querer e a Tua vontade sobre cada um de nós. Então que a Sua presença, ela reine, ela governe, ela prospere, ela traga à existência o que não existe pela fé. Eu peço a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, que vai ouvir a Sua palavra, vai entender, compreender o que é necessário fazer dia após dia para que o Senhor possa abençoar a sua própria vida e que assim seja, de forma muito especial, derrame bênçãos, felicidade e prosperidade, como, meu Deus, esse marco, né, que está sobre nós hoje, meu Deus, as festividades, meu Deus, da Páscoa, da paixão do Senhor, que o Senhor naquela cruz é relembrado, a sua morte, o seu sacrifício. Mas estamos aqui, Jesus, para louvar, para adorar, para buscar e saber que só o Senhor é Deus que vai nos dar a vitória ao qual precisamos, ao qual realmente necessitamos, porque tudo vem de Ti, em meio a essa pandemia, em meio a todas as adversidades, impossibilidades. Eu sei que o Senhor vai honrar aquele que te honra sempre, em nome de Jesus. Amém? Que haja esse entendimento, essa revelação na alma e no coração, e que haja uma mudança, uma forma de pensar muito maior e melhor, em nome de Jesus. O que você precisar, pode entrar em contato conosco sempre. Vamos estar orando, clamando, buscando nosso Deus, as vitórias, as respostas, em nome do Senhor Jesus.